Bom dia, bom dia. Estamos dando início, então, João Zé Roger, a mais uma aula. Ontem era para mim ter gravado a sua aula, mas não tive tempo devido a minhas várias atividades aqui ontem para estar cumprindo um compromisso para com uma instituição. E hoje, então, estamos retomando para estar justamente gravando essa aula para você. Hoje iremos falar mais uma aula, mais um momento juntos, tratando de John Rawls. Acredito que ainda vamos gravar mais uma aula sobre John Rawls para depois passarmos para um outro teórico, certo? Então, os direitos sociais, a teoria da justiça em John Rawls é que vai ser o tema que nós iremos dar continuidade dentro da aula de hoje, certo? Muito bem. A questão que mais temos que considerar dentro das propostas, que até nós já demos uma introdução quando tratamos de John Rawls, é a questão do antagonismo, tá? Esse antagonismo, inclusive, se torna um antagonismo que a igualdade e a liberdade se torna um problema, que inclusive Rawls, como tantos outros filósofos, vão tentar até, vamos dizer assim, compatibilizar, tá? Então, é um mal ou é um problema que atravessa, que vivencia quase todos os filósofos, o antagonismo. Então, o John Rawls, ele trabalha com a proposta de um liberalismo, tá? Em que ele busca fazer com esse liberalismo uma construção de uma teoria da justiça em que uma correção das injustiças sociais dentro do seio do capitalismo tardio venham propor uma concepção moral, certo? Venham propor uma reformulação, inclusive, de uma concepção política de justiça, a partir até de uma especificidade que ele vai propor de, podemos dizer, questões voltadas aos termos que nós consideramos equitativos dentro da cooperação social, em que os cidadãos livres, que são membros, em consequência, de uma sociedade, eles têm oportunidade de desenvolver um corporativismo ativo dentro de uma democracia bem ordenada. Tá? Então, podemos até dizer que, de uma forma sintetizada, né, que a teoria de Rawls ela trabalha com a proposta de uma sociedade bem ordenada, primeiramente, formada por pessoas livres, uma sociedade regulada por uma concepção política de justiça e que venha a ter um sistema equitativo de cooperação social. Tá? Outra questão também importante nós considerarmos em Rawls é que ele desenvolve uma concepção política de justiça e a regra fundamental de qualquer associação que se encontra humana e bem ordenada, ela venha já trazer um conteúdo que seja determinado por certos ideais e que venham propor princípios éticos, primeiramente, tá? Critérios, valores políticos e, principalmente, venham falar e expor e defender os membros da sociedade num reconhecimento da necessidade de um conjunto específico de princípios, como também de critérios para essa atribuição de direitos, como também de deveres básicos, até por uma determinação do que vai se estender e ser distribuído a partir
da distribuição que tem, nesse caso, que ser adequada, dos encargos e benefícios de uma cooperação social. Então, justamente, até por se tratar de uma sociedade que tem que ser expressa por uma concepção política de justiça e que tem que ser, portanto, bem ordenada, é preciso significar dizer que exista uma articulação que essa seja razoável e que essa produza um alinhamento do juízo e da razão das mais firmes convicções que sejam refletidas e organizadas de uma forma coerente dentro de uma justiça política em que todos os níveis de generalidades entre os cidadãos venham reconhecer e afirmar, inclusive, uma concepção que ela proponha um pleno equilíbrio reflexivo. Tá? Então, a sociedade, nessa visão, nessa proposta, nessa perspectiva de John Rawls, ela se torna um sistema equitativo de cooperação social que vem a significar com isso uma condição em que o cidadão, ou até podemos pluralizar os cidadãos, eles venham, por via de regra, reconhecer e aceitar a ideia de uma cooperação com um sentido de uma reciprocidade, de uma mutualidade que consista que cada cidadão venha contribuir, assim, para uma sociedade em que ele beneficie a cooperação segundo os procedimentos que já estão estabelecidos. Então, a partir disso, é preciso repetir a sociedade dentro de uma tese que caracterize-se por ser uma sociedade bem ordenada, uma sociedade efetiva, regulada, inclusive, por uma concepção política e pública de justiça, uma sociedade em que todos os seus membros venham aceitar os mesmos princípios de justiça e todos os participantes venham saber e acreditar que as estruturas básicas da sociedade se tornem o principal aspecto, o principal sentido, melhor dizendo, de uma instituição que promove um respeito e um princípio de justiça mútua. Tá? Uma outra questão também importante é que toda estrutura básica de uma sociedade, para o John Rawls, deve ser organizada a partir de um princípio cooperativo em que as principais instituições políticas e econômicas se articulem de uma forma que o sistema único de uma cooperação social seja efetivo de uma tal maneira que determine toda a vantagem de um transcurso social bilateral. E aí Rawls vai ver que a justiça, segundo ele, se torna uma virtude da instituição social, uma virtude que, na verdade, é promovedora de um sistema de pensamento e uma virtude que vai conceder à justiça um papel fundamental, inclusive, no sentido de atribuição de direitos, de deveres básicos, de sociedade, de distribuição apropriada de benefícios, de encargos, de cooperação social, que, assim fazendo, venha considerar uma justiça como promovedora de uma verdade e, inclusive, venha desenvolver vigas mestras de uma teoria que, no sentido mater, venha propor uma liberdade que justifique um bem maior partilhado por todos. Então, Rawls vai entender, assim, que uma teoria, por mais requintada que ela venha a ser, ela precisa, ela tem necessidade de que ela altere algumas questões e ela promova reformulações
para poder justamente se adequar a um contexto de aplicabilidade que permita o confronto e a adaptação dentro das circunstâncias e situações que vierem surgindo no contexto do trânsito social. E aí também ele vê e propõe que todas as proposições de uma sociedade bem ordenada devem ser regidas por uma concepção política, uma concepção também pública e uma concepção que busque uma identidade de interesses dentro de um aspecto de uma cooperação social que possibilite, tá, a integração de uma vida que seja, nesse aspecto, melhor e que produza uma dependência dentro de seus próprios esforços. E aí, a partir disso, é preciso propor uma teoria da justiça que esteja assentada na ideia de uma sociedade em que um conjunto de princípios venha atribuir a seus integrantes, dentro de pessoas que sejam racionais, livres, promovedoras de direitos e deveres básicos, e dentro de uma especificidade de um sistema de cooperação, com encargos e benefícios, principalmente para obter as vantagens mútuas. E aí é preciso observar e atentar para uma visão contratualista que remonte algumas possibilidades que Locke, Rousseau, Kant venham a ser estudados e absolvidos suas pressuposições a partir de um olhar para esses teóricos aonde concentre nos princípios de justiça propostos por eles e uma elaboração a partir do pensamento deles de uma teoria contratualista que represente, assim, uma alternativa ao pensamento utilitarista e ao pensamento também intuicionista, tá? De uma perfeição e de uma vez que esse pensamento institucional também, ele vem a ser uma promoção de uma felicidade individual que promova, assim, uma teoria teológica utilitarista e uma teoria até teontológica. Então, com isso, ele enfatiza uma teoria que compatibiliza com alguns antagonismos de liberdade e igualdade, mas, ao mesmo tempo, também minimiza algumas disparidades que existem entre a liberdade e a igualdade substantiva, aonde ele ordena, inclusive, uma filosofia política que ela é utópica e que essa, inclusive, possui algumas singularidades consensuais aonde venham e surjam-se, assim, uma ideia de uma sociedade bem ordenada, que ela venha a ser gerida por um sistema equitativo de uma cooperação social, e ela efetive uma regulação até por uma concepção pública e política de justiça, em que cada participante aceite e venha saber, como todos os demais, como desenvolver essa concepção política de justiça. Aí é a partir desse aspecto que o ponto de partida de uma teoria proposto por Rawls se torna um ponto de partida em que a celebração hipotética de um contrato na sua posição original venha a ter um status quo inicial adequado até para se garantir que os acordos básicos nele firmados eles se tornem equitativos de tal modo que as pessoas racionais, iguais e livres venham de uma forma consensual escolher e justificar, até sob um véu de uma ignorância, princípios de justiça que venham reger a estrutura básica de uma sociedade
e venham realizar os valores da liberdade e igualdade. E aí, nesse aspecto, nós vamos ver também que o contrato social, numa visão proposta por John Rawls, aí ele vai estar reformulando até, inclusive, a tese do contrato social defendida pelo criador do contrato social, que é o Jacques Rousseau. E aí, na visão de Rawls, o contrato social ele se torna um plano abstrato que estabelece, inclusive, premissas racionais e consensuais, que podemos até dizer de parâmetros que venham ser adequados para se promover princípios de justiça que tenham uma transmissão de ideia e de posições que promovam um entendimento e um senso de racionalidade e equidade dentro da sociedade no seu transitar social. E aí ele vai sugerir, inclusive, as reivindicações, dizendo que essas têm que ser conflitantes, precisam ser reivindicações que conflitem alguns benefícios, conquistem algumas colaborações sociais, produzam alguma condição de uma divisão apropriada de benefícios, inclusive, em que princípios aceitáveis partam para seus contratantes. Então, na visão de Rawls, é preciso olhar com um contrato de um poderoso argumento, inclusive, para que os princípios que sejam incorporados a partir de princípios filosóficos que sejam aceitos, eles aceitem a partir de uma reflexão que compreenda a premissa fundamental de um ponto até considerado intermediário, que tem que ser um ponto de argumentação de uma teoria que defenda princípios que sejam esses princípios pertinentes para um contrato e que destaque uma equidade contratualista, geradora de uma ética completa que inclua princípios de uma virtude e não apenas de uma justiça. E a partir disto é que é preciso olhar uma posição original no entender que apenas é um artifício esse de uma representação, de um análogo experimento mental, num sentido em que as partes venham se encontrar situadas de uma forma simétrica, em condições que sejam consideradas equitativas e dispostas, inclusive, tá? Para essas representarem os interesses fundamentais de cidadãos que são livres, de cidadãos que possuem uma igualdade, de cidadãos que possuem uma visão e uma personalidade que muitas vezes pode até ser conflitante, mas que dentro de uma sociedade vivam dentro de um sistema igualitário, de respeito mútuo, de prática de bem comum. Então, dentro dessa utopia até que está gerando o John Rawls, nós iremos ver uma condição necessária que ele propõe para que esse modo equitativo de partes livres e de partes iguais permita posições que gerem negociações mais privilegiadas, mais vantajosas para toda a sociedade, que evite alguns recursos da força, da coação, desses artifícios até inclusive de manobras ardilosas que igualmente busque abstrair as contingências de um mundo social e venha impedir que essas partes conheçam, até sob um véu de ignorância, as posições sociais ou até as doutrinas abrangentes, que essas sejam específicas de pessoas que representem as partes que ignoram, assim, a raça, o grupo étnico, o grupo social e a força da inteligência das pessoas. E aí, partindo disto, é que o John Rawls também olha para uma questão muito importante, significativa, que é a posição
social de cada indivíduo dentro da sua condição original, dentro da sua condição profissional, da sua condição intelectual, e a representatividade que ele vai possuir e vai desenvolver perante as instituições sociais, políticas, econômicas, e como ele vai ser importante para a democracia constitucional praticada e efetivada numa sociedade que seja realmente justa em todos os seus aspectos, em todos os seus âmbitos, em todos os seus sentidos. Então, para Rawls, a concepção da justiça irá nascer dentro de dois princípios fundamentais. Tá? O primeiro, os das liberdades básicas, para promover, assim, uma equidade, tá? Para ser equitativa a sociedade. Também o princípio das desigualdades sociais e econômicas. Então, as duas concepções de justiça nascem desses dois princípios. O das liberdades básicas e o das desigualdades sociais e econômicas. E, inclusive, este último princípio da desigualdade social e econômica, ele é biparte, dentro de uma igualdade equitativa de oportunidades e dentro de um princípio de diferenças, em que a pessoa ela acaba tendo o mesmo direito irrevogável dentro de um esquema que é plenamente adequado de liberdades básicas, que sejam essas iguais, dentro de uma compatibilidade de um esquema de liberdade para todos. E essas desigualdades sociais e econômicas venham satisfazer condições que sejam essas primárias, vinculadas em cargos e posições acessíveis, com condições de igualdade equitativa e de oportunidades que, segundo nesse aspecto, beneficiem o máximo aos membros menos favorecidos da sociedade. E os seus princípios venham ser ordenados em uma série de um princípio de prioridade que formular uma igualdade equitativa de uma oportunidade que tenha precedência dentro de princípios de diferença, partindo de uma ordenação que venha a ser significativa com as liberdades básicas, com o âmbito central, com ampliação dentro de que haja um regime de um poder limitado, de um conflito, de uma violação da liberdade básica protegida por um primeiro princípio, em que venha esse princípio ser justificado e compensado a partir de vantagens econômicas e sociais. As liberdades básicas, então, vêm demonstrar o próprio propósito reivindicador de John Rawls, em que ele procura propor princípios e enfatiza e foca e concentra-se em propor princípios que sejam adotados e aplicados numa sequência de estágios em que adotem os princípios de justiça por trás até de um véu, de uma ignorância, e que sigam uma progressão que venha descortinar o caráter legislativo, o caráter moral e o caráter social de algumas instituições que regem e que governam a sociedade. E aí, a partir desse princípio de liberdade e igualdade para todos, a partir também de uma apreciação que promova uma cidadania igual, onde cidadãos venham ter direito de disputar oportunidades de uma forma equitativa, direitos de participar de concursos públicos, políticos, de acessarem a vida política, acessarem a vida regimental, até normativa das leis que são propostas para a sociedade. A partir desta condição é que aí vai ser possibilitada uma mudança
e aí vai se surgir uma sociedade aonde vai haver uma verdadeira democracia e uma verdadeira igualdade e uma verdadeira estrutura de oportunidades e de dominação política que não seja opressiva, que não seja persuasiva e que não seja também manipuladora, para que todos tenham direito de pensar e decidir conforme assim optarem. Claro que com prudência, com sabedoria e principalmente visando o bem de todos. Então, essa é a visão e proposta encabeçada e defendida por John Rawls, na sua teoria da justiça. Obrigado.